Glória a Deus. Amados, quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 22. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mas a tradução que vamos colocar aqui, Salmos 22. Salmos 22. Hoje é dia de ceia, é dia de nós lembrarmos, recordarmos e confirmarmos aquilo que o Senhor Jesus, Ele tem feito na nossa vida. E é muito importante, nós estamos estudando, queridos, o livro, ou a carta de Paulo aos Romanos, às terças-feiras. E essa carta, ela é muito importante, porque ela é uma carta teológica, doutrinária, que fala acerca da graça, da salvação. Ela descreve minuciosamente o que é a salvação, o poder da salvação, a extensão da salvação, a operação da salvação, o mecanismo da salvação. E quando eu digo mecanismo da salvação, é para que você saiba como a salvação funciona. Infelizmente, amados, muitos dentro das igrejas, acham que salvação é levantar a mão, vir na frente, se batizar, ser membro e acabou. Não é isso que é salvação. A salvação descrita na palavra, principalmente a carta aos Romanos, fala de uma salvação totalmente diferente. E eu me preocupo muito com isso, queridos, porque é a partir do conceito, do que entendemos, o que é ser salvo, o que é estar salvo, melhor dizendo, é que vai definir a minha fé, que será aprovada por Deus naquele grande dia. Por isso que Jesus, ele traz inúmeras parábolas dizendo que, acerca de a parábola das 10 virgens, a parábola, explicando acerca do um será deixado, será levado, outros senão 3, uns receberão, farão, outros serão rejeitados. Dirão a mim aquele dia, Senhor, Senhor, e me falam, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, mas em teu nome fizemos isso, não, apartai-vos de mim. Quando Jesus traz a atenção, ele pontua essa diversidade, essas extremidades que existem, é porque ele está se preocupando que algo iria acontecer, que seria real, e que nós precisamos estar tentando para sabermos em que situação que nós nos encontramos. Às vezes as pessoas se enganam, achando que estão salvas por causa de um ritualismo, por causa de um dogma criado por homens, e a pessoa se prevalece daquilo e acha que ela está salva por causa daquilo, e não é isso que a Bíblia diz acerca de salvação. Eu não estou aqui absolutamente para botar questão, dúvida na salvação, não é isso não. Eu estou aqui para alertar, para chamar, para pontuar, para que você tenha consciência em como você se encontra, qual o seu estado, qual o seu entendimento de salvação. Tá bom, amados? Vamos atentar para isso, não perca o estudo das terças-feiras, para que você tenha alguma dúvida, você gostaria de conhecer mais, você tem curiosidade de conhecer, venha, participe. O estudo é para toda a igreja, até para os visitantes também. Se tiver pessoas que querem participar também, podem vir, podem participar, não tem problema nenhum, é aberto para todos, tá? Mas nós temos tido um número muito pequeno de pessoas aqui. Eu fico muito triste, porque é uma grande oportunidade que está sendo perdida pela igreja de participar de um momento de compreensão, de entendimento, certo? E a gente vê o que Jesus mais fez em todo o seu ministério terreno, foi ensinar as coisas do alto, ensinar acerca do reino de Deus. Então, se a gente faz um pensamento lógico, se 90% do ministério de Jesus foi ensinar acerca do reino de Deus, e se eu como crente eu não venho ao ensino, o que eu faria na época? Eu também rejeitaria os ensinos de Jesus. Uma lógica, né?
Naquele tempo, as pessoas nem sabiam que ele é o Cristo, ensinava, e as pessoas não queriam saber de ensino, elas queriam saber de comida. E Jesus, ele pontuava acerca da importância de conhecer as Escrituras. Bom, e baseado nisso, queridos, eu quero ler com os irmãos o Salmo 22, mas antes eu quero orar com os amados. Senhor nosso Deus, o nosso amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, preparada durante 1400 anos, por diversos homens, que deram as suas vidas, se empenharam, se separaram, se permitiram ser usados pelo Teu Espírito Santo, para escrever cada trecho, cada livro, cada carta, para que ficasse registrada para nós, a sua igreja hoje, que tem o grande e maravilhoso privilégio de usufruir da Tua verdade, da Tua palavra na íntegra, se preparando para o grande acontecimento que surgirá, que virá, que será a volta do Senhor Jesus nessa terra. E na controvérsia, Senhor, é o período em que a igreja menos se interessa em conhecer a Tua palavra. Um período em que está disponível de todas as formas, de todas as traduções, de todas as condições para podermos ter uma Bíblia, de ler a palavra, tempo para poder ler, acessível, e estamos negligenciando. Deus, desperta a nossa vida, desperta o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, para que tenhamos compromisso da leitura da Tua palavra, tenhamos compromisso não de ler, mas também colocar em prática aquilo que o Teu Santo Espírito trabalhar em nosso coração através da Tua palavra. E assim nós também te pedimos nessa hora que Tu nos abençoe na leitura desse texto e testifique em nossos corações a veracidade da Tua palavra, que ela é fiel, é digna de toda aceitação, porque nela confiamos em encontrar a vida eterna. Assim, Senhor Deus, muito obrigado. Nós agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do nosso amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai botar aqui? Eu vou ler aqui, queridos, na minha tradução, você acompanha aí. Deus meu, por que me desamparaste? Quem lembra que falou essas palavras? Está lá. Meu Deus, por que me abandonaste? Davi, mas quem a princípio vocês ouviram na Bíblia que clamou isso? Hein? Jesus, né? Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Não é isso? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ele prossegue: por que te prolongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. E a ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongas de mim, pois angústias está perto, e não há quem ajude. Muitos outros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge.
como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da tua congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, descendentes de Israel. Porque não desprezou, nem abandonou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor, os que te buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Até aqui. Queridos, eu creio que vocês se identificaram com algumas expressões deste texto em relação a quê? Crucificação. E eu quero, queridos, para que nós possamos entender que como essa palavra é digna de toda aceitação e de credibilidade, para vocês terem um entendimento, a época em que Davi escreveu esse salmo, ele estava 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Quando Davi escreveu esse salmo, direcionado pelo Espírito de Deus, nós não sabemos em que circunstância Davi estava passando, porque nós sabemos que os salmos de Davi sempre encontrava inspiração em momentos em que ele vivia, ou seja, ele pautava seus salmos em cima das experiências com Deus. Os salmos são canções. Então, como hoje qualquer cantor se inspira em alguma experiência para escrever uma letra de adoração a Deus, Davi também se inspirava em várias fases da sua vida, em vários momentos que ele tinha com Deus, ele via a ação de Deus, algo que ele estava vivendo, e ele transformava aquela experiência em um salmo, em um cântico para adoração a Deus, marcando assim na vida dele e na vida de todos que ouviam o agir de Deus, que Deus é poderoso, a proclamação que Deus é presente, que Deus livra, que Deus socorre, que Deus é fiel. Não sabemos em que circunstância, em que momento exato na vida de Davi, ele escreveu esse salmo e foi movido pelo Espírito de Deus para relatar acontecimentos 1000 anos que ainda iriam acontecer. Então, quando ele começa o seu salmo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez alguém possa até pensar, mas isso aí, Jesus, ele sabia as escrituras, então ele poderia ter repetido isso para tentar ligar, tentar coincidir com aquela profecia do Salmo 22, com o que ele estava vivendo naquele momento. Tudo bem, pode usar isso como argumento, mas eu quero trabalhar, queridos, em cima das outras circunstâncias que nós vemos aqui, que descreve um único salmo. Não é algo que está fracionado em vários salmos, mas é uma expressão, uma revelação do Espírito de Deus,
que conhece o futuro, que conhece a eternidade, que veio a uma revelação a Davi para que ele escrevesse esse salmo com tamanha precisão. Davi estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus quando escreveu esse salmo, porque com certeza ele escreveu coisas aqui que ele mesmo não entendia. Vamos lá, queridos. A primeira parte, nós vemos desse salmo, de todo esse salmo, é um clamor de abandono e um escárnio dos inimigos. Então a gente vê que Davi expressa quantos inimigos estavam à perseguição dele. Então ele diz, angústias e pedidos de libertação, Salmo de 9 a 21, que nós lemos aqui. Ele descreve aqui a quantidade de inimigos que se levantam, que debocham, que tentam matá-lo, que tentam fazer escárnio dele, zombar dele. E isso, queridos, aponta para o sofrimento, para o que Jesus passou naquele momento, desde o instante que ele foi capturado lá no jardim, lá no Getsêmani, até o pretório, até estar diante de Pilatos, no julgamento ali diante de todo o povo. E até depois. Porque depois que Jesus ele foi humilhado, ele foi caluniado, depois que Jesus ele foi cuspido, foi esbofeteado, foi zombado pelos guardas romanos, fizeram a coroa de espinhos, socaram na sua cabeça, Jesus recebeu tapa, cobriram o rosto de Jesus e deram um tapa nele e falaram assim, profetiza quem te bate, zombando de Jesus. Aqueles homens não tinham consciência, eles não sabiam quem era aquele homem. Eles não sabiam. Hoje nós ficamos profundamente indignados. Mas na realidade os nossos olhos, amados, presta bem atenção, não se voltem à indignação da ignorância daqueles homens que estavam fazendo com Jesus. Voltem seus olhos, suas atenção para aquele que estava recebendo a indignação, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, e que estava ali passando por tudo isso, e estava calado. Isso para o cumprimento da vontade de Deus, em amor a mim e a você. Quantos de nós estamos aqui que por amor a alguém somos capazes de nos calar diante de uma ofensa, nos calar diante de uma calúnia? Quantos estamos aqui que para mantermos uma postura cristã em obediência a Deus, nos calamos? Claro, hoje talvez uma pequena coisa, uma pequena calúnia, alguma coisa que defame e que você sabe que não é verdade, você pode até reagir, mas Jesus, ele não era qualquer pessoa, ele era o Criador do universo, ele era o próprio Deus encarnado, ele é a própria figura e expressão do amor de Deus entre os homens. Então os meus olhos nesse texto estão voltados para Jesus, aqueles que estavam sofrendo a humilhação, a perseguição, a calúnia, e estava calado. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos essas palavras, que eram palavras proféticas, acerca do sentimento que Jesus teve ali na cruz. Assim talvez, creio, como Davi também em um momento, ele se sentiu angustiado, e talvez entender por um instante, que Deus não estava com ele, que Deus não estava presente de algo que ele estava passando. Mas Jesus estava em um momento, queridos, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para nós entendermos esse momento da cruz, porque Jesus falou isso, porque Jesus, e muita gente, eu já escutei comentários de muitos teólogos falando as coisas mais absurdas acerca dessa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Eu já escutei cada abobrinha, cada absurdo. Aquele momento, meu amado, aquele homem que estava ali, crucificado, era simplesmente Jesus homem. O Espírito de Deus havia se ausentado daquele corpo.
Deus não poderia fazer parte daquele momento em que todo o pecado da humanidade estava sendo lançado sobre Jesus. E isso tem uma lógica espiritual. Jesus, para vencer como homem, como ser humano, como eu, como você, ele teria que romper aquilo sozinho, como homem, sozinho, para que fosse aceito no mundo espiritual a derrota de Satanás. A gente pode ver isso, uma ilustração, não é uma ilustração, é um fato ocorrido, mas algo que nós podemos entender quando o diabo tenta Jesus no deserto. Ele não é burro, Satanás não é idiota, não é tapado para tentar o Jesus Deus. Mas ele estava ali tentando Jesus homem, ele estava especulando a parte humana de Jesus, a parte frágil de Jesus como homem, tendo uma natureza humana. Então o diabo estava ali especulando a parte humana de Jesus, porque o diabo ele quer alcançar a parte humana, a parte fraca, a parte vulnerável da nossa estrutura. Então, quando Jesus está na cruz, Deus não poderia estar presente com ele na cruz para lhe dar força, ele teria que estar sozinho, como homem, para poder envergonhar. Quando nós vemos que Paulo diz envergonhou e expôs todo o principado e os humilhou, foi exatamente dessa forma. Os principados foram humilhados, porque quem estava neste momento na cruz era Jesus, homem sozinho. Um homem que tinha no coração o desejo de obedecer a Deus. Não era o Jesus Deus, mas o Jesus homem, que estava ali no propósito firme de passar tudo aquilo por obediência, para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse louvado, para que ele pudesse receber toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para que através desse nome, todo nome, sobre todo nome, e sobre esse nome não existisse nenhum outro, para que sejamos salvos. E aí, queridos, Davi prossegue, ele fala ainda mais, ele diz, ainda no Salmo 22, o homem descreve como um verme, desprezado pelo povo, zombado pelos inimigos. Jesus, as pessoas, quando ele via aquela rota, né, desde lá do pretório, desde aquele momento lá que ele foi julgado, foi açoitado, até a cruz do Calvário, queridos, ele passou por uma via que já era comum para aqueles que iam ser crucificados, e as pessoas faziam aquele cordão, cuspiam no chão, espraguejavam, amaldiçoavam as pessoas que iriam ser crucificadas. Jesus, ele foi amaldiçoado. Jesus, ele foi zombado, cuspiram, humilharam. É o que ele revela aqui. Ele, né, colocando acerca de si, mas ele estava trazendo a figura de Cristo na vida dele. Jesus foi ridicularizado por confiar em Deus. Obrigado, meu querido. Mostrando a profundidade da sua humilhação e da sua humanidade. Jesus se identificou conosco, amados. Isso era necessário que o Deus se tomasse a forma humana. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade através de um homem, através de um ser humano, e o pecado dominou a todos os homens até os nossos dias. Então, teria que ser através de um homem a cura, o antídoto para o pecado. E o pecado o que é? É desobediência a Deus. E Jesus veio para exemplificar, para demonstrar o clima máximo, o top máximo de expressão de obediência a Deus. Porque eu e você somos pecadores e somos responsáveis pelos nossos pecados, mas Jesus não tinha pecado. Não tendo pecado, ele não ia morrer. Então, quando ele aceita morrer, ele o faz em obediência ao Pai. E faz com uma intenção, porque morrendo,
e ressuscitando, que a morte não podia prender Jesus no túmulo, a morte não podia reter, não poderia reter. Jesus, depois que ele ressuscita, e depois que ele reúne os seus discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, para que nós hoje pudéssemos ter conosco o Espírito de Cristo caminhando conosco, nos auxiliando para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Para que você não mais fosse dominado pelo pecado, para que você não mais sucumbisse ao pecado, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a sua vida. Por isso que todo aquele que se desvia e volta a ser dominado do pecado, ele não viveu uma experiência de salvação. Não viveu. Ele não teve o encontro verdadeiro. Porque a experiência da salvação, a presença do Espírito Santo, ela não te imune do pecado. Preste bem atenção. Você continuamos pecadores. Porém, o pecado não nos domina mais. Por isso que o texto de Corinto, ele fala, 1 Coríntios 11, quando nós lemos normalmente no dia de ceia, examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice, porque todo aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Então a ordem é que você se analise, faça uma retrospectiva, o Espírito que trouxer a você o entendimento de que cometeu errado, você se arrependa, abandone o seu pecado e participe da ceia do Senhor. Crente, convertido, que tem o Espírito Santo de Deus, tem que tomar a ceia do Senhor, tem que participar da ceia do Senhor. Pastor, mas tem um pecado. Então você se conserta hoje, cara de pau. Se conserta hoje é o dia, o momento é agora. Pastor, mas isso envolve, não tem problema, assuma um compromisso hoje aqui, e depois quando sair daqui, assim que possível, vai essa terceira pessoa, e peça perdão, e se conserte com ela. Aleluia. Acabou, é aceito, você está assumindo um compromisso, não é comigo, é com Deus. Não deixe o pecado colocar barreiras. Eu fico abismado, queridos, eu fico assim, estagnado, como eu já ouvi no passado, pastores proibindo crente de tomar ceia porque agiu de maneira errada, porque, sei lá, fez alguma coisa, né, fora do padrão, né, da liturgia, ou seja o que for. Você está 3 meses sem cear. Isso é antibíblico, isso é satânico. Isso é diabólico, porque se o crente não participa da única expressão que realmente testifica e confirma a presença do Espírito Santo na vida dele, ou seja, o momento de renovar votos de fidelidade, você tule aquela pessoa de participar de um momento de conserto por castigo. Então a ceia do Senhor é um castigo. O que dá de entender é isso, a ceia do Senhor é um castigo. Crente tem que participar. Não existe essa, pastor, eu me aborreci com meu marido, pastor, eu dei uma vacila aí, irmãos, olha só, presta atenção, isso é muito sério. Você não faz ideia da dimensão da graça sobre a sua vida, por isso que o estudo de terça-feira, ele vai ser muito útil para você. Você não faz ideia da dimensão da graça. E muitas pessoas no passado não entendiam também. O próprio Paulo dizia, continuarei no pecado para que a graça aumente em mim. Quem já leu isso em algumas cartas de Paulo, principalmente de Romanos? Alguém já leu? Continuarei no pecado para que a graça abunde em mim. O que Paulo responde? De modo nenhum. Então as pessoas confundem a graça. Não tem entendimento do que é a graça, do processo da graça, do mecanismo da graça. Como assim? Vamos contextualizar o dia de hoje. Não, tudo bem, eu posso fazer. Se eu fizer, tudo bem, Deus me perdoa. Isso já está sendo premeditado, queridos. Isso já não tem perdão. Quer viver no oba-oba e depois, não, Deus me perdoa. Isso não existe.
Isso não existe, isso é premeditar o pecado. Isso é abusar, é violentar a graça sobre a sua vida. Vamos lá, queridos, vamos à frente, senão eu estou muito tempo aqui. Numa outra sessão, nós podemos ver que o salmista expressa a sua confiança em Deus, desde o ventre materno. Nós lemos aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui a parte. Deixa eu ver aqui do ventre materno, deixa eu ler essa parte aqui. Derramei todos os meus ossos, me ajudem aí. 8 e 9. Confiou o Senhor que o livre, né? O que os fariseus disseram para ele? Zombando na cruz. Você não diz que é filho de Deus, que não confia em Deus? Que o livre. Não é isso? Mais uma confirmação aqui do texto. Que o livre, então. Você não confiou em Deus? Que Deus o livre. E ele fala aqui de algo muito interessante. Mas tu és que o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. O que aconteceu com Jesus nos primeiros anos, quando ele nasceu? Quem lembra? Um momento de perigo. Herodes tentou matar Jesus. Não é verdade? O que Deus fez? Orientou José para que fosse para o Egito, fugisse daquela situação. Olha só, como é que o Salmo, ele expressa na íntegra, com muita clareza, toda a trajetória, toda a vida do Mestre, do sacrifício de Jesus. E aí ele vai mais, ele dá mais segmento, vamos lá. O salmista descreve o sofrimento físico em detalhes que correspondiam às aflições da crucificação, método de execução que Davi provavelmente não desconhecia. Então, ele diz aquilo, me ajudem novamente aí, eu não separei esses pontos, que pregaram minhas mãos e meus pés. Me ajudem aí, Quanto? 16, muito bem, estou gostando de você me ajudando, hein? Pois me rodearam as cães e ajuntaram meus malfeitores, me cercaram, transpassando as minhas mãos e os meus pés. Olha só, queridos, olha que coisa tremenda. A crucificação, ela surgiu 88 anos antes de Cristo, com os gregos. Já no final do Império Grego, quando eles crucificavam alguns reis nas batalhas que Alexandre o Grande conquistava. E esse método foi admirado pelos romanos quando conquistaram a Grécia. Eles acharam muito interessante a forma com que aquela forma de crucificar expressava tamanho castigo, tamanha dor. Então, eles crucificavam as pessoas pregando em madeiro, e era um processo terrível, amados. Eu quero que vocês entendam esse processo, porque não era uma morte instantânea. Levava dias para que a pessoa, dependendo da resistência física de cada pessoa, alguém podia ficar até 4 dias, 5 dias numa cruz. Porque a pessoa, ela era crucificada nos pulsos, né, nas mãos e nos pés. Então, se ela quisesse aliviar a dor dos pés, como ela forçava os pés para ficar em pé, para liberar o diafragma para a respiração, a dor era alucinante nos pés. E quando ela não aguentava de dor nos pés, ela relaxava para aliviar. E aí tensionava esse músculo, esqueci o nome desse músculo aqui, que tem a ligação da palma da mão com toda essa parte torácica. Então, quando você aliviava, esticava, toda essa musculatura aqui comprimia o seu peito e apertava o seu coração, comprimindo o seu coração, e você começava a ficar com falta de ar. E você novamente teria que levantar para poder encher os pulmões de ar. E quando doía, você novamente relaxava, e novamente você ficava sufocado, e você novamente, isso podia durar dias. Você já imaginaram que morte terrível? Que morte terrível. Não era uma morte como
degolar alguém. Baixou o machado, a pessoa nem sente dor. Passou o machado, já cortou a ligação com tudo, não sente nada, acabou, fim de papo. Mas não. E essa morte era usada para que os reis que eram conquistados se tornassem exemplo de rebeldia, ou seja, de pagamento, de consequência de rebeldia. E Jesus estava sendo crucificado entre malfeitores, como nós vamos ver aqui também, que fala sobre isso. Aqueles dois homens estavam ali como a declaração do direito, nós, pelos nossos feitos, estamos aqui, mas esse nenhum mal fez. E aquele homem reconhece o sacrifício de Jesus, reconhece que ele era Senhor, reconhece que ele estava ali injustamente, e que ele tem entendido, ele aceitou e acreditou na palavra de Jesus, e ele pergunta: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, como é importante nós reconhecermos, não importa a altura da circunstância que você esteja passando na vida, mas como é importante você reconhecer e lançar sobre o Senhor Jesus a resposta da sua aflição, como única fonte, como único, aquele é o único que pode te responder, como aquele único que pode te atender. Você não fica correndo ali, não fica correndo acolá, você não acende uma vela, você não bota um copo d'água, você não vai aqui, você não viaja para longe, você não vai atrás de profeta, não, você confia no Senhor. Você sabe que Ele está olhando para você e que você tem um livre acesso com Ele, você não precisa de mediador, porque Jesus é o seu único mediador com o Pai. E você pode olhar para Ele, pode confiar nele e depositar nele toda a sua confiança. Foi o que Davi fez. A partir agora do verso 22, ele toma uma outra expressão. O Salmo ganha outra expressão de confiança, de certeza, que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. Apressa-me em socorrer-me, ainda no Salmo 22, 19. Mas a partir, queridos, do verso 22... Mas tu, Senhor, não se afaste de mim, minha força, apressa-me em socorrer-me. Em busca, este clamor demonstra total dependência de Deus em meio à adversidade extrema. Porém, a mudança repentina de tom no verso 21 indica o momento crucial em que o clamor é atendido, prefigurando a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. E aí nós vamos vendo alguns detalhes, queridos, que culminam realmente na testificação de algo que nós entendemos hoje. Davi talvez não tenha entendido, mas nós entendemos hoje. Talvez o teu Senhor pode ter revelado a Davi algo mais profundo, porque quando ele diz no Salmos 16, que não deixará o seu santo ver corrupção, e nem a minha alma na morte. Davi estava falando de uma ressurreição. Sabe o que ele estava falando sobre isso? Ele estava falando daquele exato momento quando Cristo morre, quando Cristo desce em espírito as partes mais baixas da terra e leva consigo cativo o cativeiro. Davi estava ali no seio de Abraão, aguardando o cumprimento dessa profecia, dessa palavra, dessa confirmação no Salmo 16. Isso é tremendo, queridos. Isso mostra a veracidade da Bíblia, mostra que a Bíblia é verdadeira, que ela é real, que ela é a palavra de Deus e digna de toda aceitação, queridos. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus, não podemos ignorar, não podemos ser indiferentes a essa palavra, às Escrituras, porque havemos de encontrar nela o quê? Vida eterna. Vida eterna. E aí, queridos, e quando ele fala assim, em seguida o salmista promete cumprir os seus votos na presença daqueles que temem o Senhor. Vamos lá, me ajudem, eu estou gostando de vocês me ajudarem. Onde é que ele fala isso? 25, é isso mesmo? 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha só que coisa interessante. Essa expressão, pagarei os meus votos, fala acerca da promessa que Jesus fez no dia da última ceia.
eu não beberei mais do fruto da vide até aquele dia. Ele fala de uma promessa, queridos, que haverá um banquete, porque logo em seguida ele fala mais, ele fala assim: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. É o cumprimento, queridos, da grande bodas do Cordeiro, quando todos nós que temos nos alimentado do Senhor nesta terra, nós nos alimentaremos com Ele na glória, nesse grande banquete, quando Ele estará conosco, e quando Ele voltar a beber do suco, do fruto da vide, conosco, com a sua igreja reunida, com a sua noiva, para vivermos eternamente. Queridos, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, quando nós vemos a veracidade, o cuidado de Deus, e tudo isso, sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa, porque nós experimentamos e desfrutamos de todos os relatos que o Novo Testamento nos dá, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão, não tem como expressar o amor de Deus, é muito grande, queridos, é algo assim que me impressiona, me maravilha. Ele queria que Israel também fosse participante dessa graça que temos hoje. Aqueles que confiam, aqueles que guardam, aqueles que acreditam. Ele queria, por isso que ele fez todos aqueles simbolismos, as ofertas, os mobiliários, o tabernáculo, as leis, levantou os profetas, as profecias, tudo isso, queridos, foi para que Israel, naquele tempo, também fizesse parte desta graça que temos hoje. E a prova é que no Hades, lá embaixo, lá no final, lá onde Satanás está com seus demônios, recolhendo todas as almas, naquele tempo, antes de Cristo, o diabo tinha nas suas mãos a chave da morte, porque ele implantou o pecado no mundo através de Adão. Então o diabo tinha nas suas mãos a chave e o domínio da morte. Todo ser humano que morria antes de Cristo, todas as almas desciam para o Hades. Desciam para o Hades. Mas aqueles que nesse tempo guardaram as leis do Senhor, os cerimoniais, viveram uma vida de obediência, se arrependiam, faziam suas ofertas, confessavam os seus pecados, procuravam viver uma vida segundo o que Deus havia estabelecido. Quando morriam, desciam? Sim, desciam. Porém, existia um lugar de separação. Olha como o nosso Deus é tremendo. Ele chegou para Satanás e falou assim: olha só, você tem o direito da morte de todos os seres humanos, mas aqueles que me seguirem, guardarem a minha palavra, você vai criar um ambiente separado, intocável por você, para essas pessoas, para essas almas. E Satanás teve que obedecer. Ele teve que obedecer, porque Deus é que mandou. Ele teve que obedecer. Então existia no Hades um lugar separado, queridos. Um lugar onde não pegava fogo, um lugar tranquilo, beleza. Demônio não chegava, nem era besta de chegar. Tranquilo. Um lugar de paz, um lugar de refrigério, que era o seio de Abraão. E todos aqueles que morreram, crendo, vivendo, obedecendo a Deus, iam para o seio de Abraão. Mas seus pecados ainda não haviam consumado, não haviam sido retirados, porque eles faziam os cerimoniais do sangue da ovelha, né, dos bodes, dos bezerros. Então eles aplacavam a ira, eles não retiravam a ira, eles aplacavam a ira de Deus sobre o pecado. Mas por quê? Porque ainda não era manifesto Jesus ao mundo. Eles faziam como simbolismo do Cristo que haveria de vir. Quando Jesus se manifesta em forma humana e morre, e vai aos céus e recebe todo o poder, toda a glória, toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus agora vem a esse domínio de Satanás e fala assim: ó, me dá a chave. Você não tem mais o direito da morte sobre eles. Eu tenho agora.
sou eu, o autor da vida, o Senhor da vida, é que eu tenho esse direito. E Satanás teve que dar a chave, a autoridade, simbolicamente falando, tá, irmãos? Nas mãos do Rei Jesus, daquele que tem todo o poder. E hoje, quem morre em Cristo, quem morre vivendo uma vida de obediência a Cristo, quem morre porque fez uma decisão, assumiu um compromisso de andar com Jesus, de receber o Jesus na sua vida, e vive segundo as Escrituras, auxiliado pelo Espírito Santo que habita nele, e vive uma vida de obediência, morre, esse vai direto para o céu, vai para o lugar que o Senhor está preparando até a ressurreição dos mortos. Mas aqueles que ainda hoje vivem sobre a terra, que não querem compromisso, que rejeitam, que acham que não é para agora, e morrem sem Cristo, continuam descendo para o Hades. Só que agora não tem mais seio de Abraão, não. Agora é inferno mesmo, total. Acabou. Desce para o inferno e aguarda o julgamento do trono branco. Queridos, isso tudo, eu espero que você entenda o grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, e pela vida da humanidade. Ele nos viu de uma maneira incapaz de se acertar com Ele. Então Ele tomou a decisão de vir, de demonstrar por obediência, para que você recebesse o Espírito de Cristo, o Espírito de obediência, para que você vivesse uma vida de obediência e com isso você obtivesse a salvação. A salvação ela é instantânea. Quando você confessa verdadeiramente os seus pecados, verdadeiramente você assume um compromisso, uma decisão de seguir a Cristo, de viver, mudar a forma do seu viver, pautado na palavra, na Bíblia Sagrada, você recebe o Espírito Santo de Deus e os seus pecados, dali para trás, tudo foi apagado, acabou. Não importa o que você fez no passado, não importa, Deus não quer saber, não importa, está perdoado, está perdoado. Agora, você tem uma vida daqui até a sua morte. Se você vai viver mais 10 anos, mais 30, mais 50, mais 60 anos, eu não sei, mas você tem uma vida que precisa refletir salvação nesse período, e aí que você conta com o auxílio do Espírito Santo para fazer a manutenção da sua salvação. Ué, pastor, mas peraí, uma vez salvo, salvo para sempre? Onde você está lendo isso na Bíblia? O Senhor lhe faz promessa da parte dele, que ele é fiel, e o Espírito Santo em nossa vida é o penhor, é a garantia do pacto que ele fez com o homem em Cristo Jesus para te salvar. Mas você pode ignorar isso, você pode não ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus que habitai em vós. O crente pode ter uma vida que entristece o Espírito Santo de Deus? Pode. Porque o homem tem o livre-arbítrio. Deus não tirou do homem o livre-arbítrio, nem do crente. O homem pode escolher. Não quero mais, cansei de ser crente, cansei de ficar indo na igreja. Tem coisa muito boa para se viver nesse mundo. Tem tanta coisa, né, gostosa aí de se desfrutar, de viver. Eu quero viver segundo o mundo. Depois eu dou um jeitinho, depois eu vejo o que eu faço. Pode fazer isso? Pode. Ele pode. Ele tem autonomia para fazer isso. Vai. Agora, se ele não valoriza, se ele não atenta, se ele não valoriza o sacrifício de Cristo, ele vai ter que arcar com as consequências na vida dele. E aí, por isso, amados, que nós precisamos estar entendendo bem esse grande amor. A minha preocupação sempre foi ensinar à igreja o que a Bíblia verdadeiramente ensina, sem mistura humana, sem dogma humano, sem conceito humano, aquilo que você lê e entende. Eu não estou aqui para inventar modismo, não estou aqui para inventar regra, inventar nada disso. O que eu falo com você é o que eu entendi da palavra, é o que o Espírito Santo falou no meu coração. E é claro, só em você ler você entende. É claro, salva algumas observações de costume,
um contexto da época, mas nada que vai prejudicar a interpretação verdadeira do Espírito Santo na sua vida. Nada que vai criar um misticismo, um modismo, que você tem um ritualismo para seguir a Cristo. Nada disso. A palavra de Deus é suficiente em si mesma para falar o seu coração e te exortar acerca daquilo que você precisa mudar. Acabou, fim de papo. Nós estamos aqui para orientar, para ler a Bíblia junto, para auxiliar, para entender, para compreender como isso funciona na sua vida. E uma coisa que eu acredito, que aquilo que eu falo testifica no coração, porque eu sei que aquilo que eu falo, eu recebi de Deus, do Espírito Santo de Deus testificando no meu coração, e é para a minha vida. Eu não estou aqui para falar para vocês e viver outra coisa, eu estou aqui para viver exatamente aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio, aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito, em nome do Senhor Jesus.